Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a vida de cada um. Amém. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Tem algumas pessoas que talvez estejam como visitante e não me conheçam. Meu nome é Lidiane, sou esposa do Misael Moda, mãe da Letícia e da Milena Moda. Eles estão aqui. Meu esposo estava aqui cantando com a minha filha e a outra está na salinha. É assim, a família na obra. Vou fazer um resumo rapidamente de como eu cheguei na Comev, tá? Foi. Obrigada, Leide. Então, cheguei na Comev em 2014. Eu sou fruto de oração. Eu pedi muito a Deus, gente, para que eu não chorasse aqui. Não é para mim ficar mais à vontade, mas eu sou uma manteiga derretida. Mas vamos lá. Eu não vim trazendo minhas filhas, foi ao contrário. Elas, muito pequenas ainda, nos trouxeram para a Comev e nos apresentou essa linda família, onde eu amo de coração fazer parte. E sou fruto de oração, onde a minha tia Rose, cadê? Tá aqui. E o meu tio Vânio, cadê o Vânio? Tá lá, tá na obra, tá lá na frente trabalhando. E é assim, glória a Deus. E aí, assim a gente chegou através da vida deles, porque antes a gente saía muito. Eu tenho vários testemunhos que Deus permitiu que acontecessem na minha vida. E, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: criar testemunho dói, mas é um privilégio, porque é a certeza que temos que a gente está no propósito de Deus, que a gente está vivendo o que Ele quer para a nossa vida, porque se não fosse, não teríamos testemunhos para chegar em pessoas, porque é assim que Ele usa. Cada testemunho você chega em famílias, em pessoas, como tem acontecido comigo. Mas bom, hoje eu não vou falar de testemunhos de mim, temos muito, e é cada coisa no seu tempo. E só para mesmo dizer como foi que eu cheguei na Comev. Então eu deixava minhas filhas com eles, porque a gente saía muito, a gente ia para o pagode, e eles levavam, a Comev não era aqui, tá? A Comev era lá embaixo, e eles levavam elas para lá. E um certo dia me convidaram para ir ver elas dançarem, que elas fazem parte do Ministério de Dança, muito pequenininhas elas. E eu fui visitá-los, e desde aí eu fui em outubro de 2014. E eu parei mais de sair aos domingos, porque eu queria estar na igreja com elas. E em dezembro foi eu fui parte do 6º EPC. E foi lá que eu aceitei Cristo. E o EPC é uma ferramenta que a Comev trabalha. Em 2026, em nome de Jesus, estará de volta. Vamos orar por isso, todos juntos, que vai dar certo. E então, sexta, ouvindo falar de Jesus. Sábado, ouvindo falar de Jesus. Chegou no domingo, o irmão já estava desesperada, porque ninguém perguntava quem eu queria aceitar Jesus. Domingo à noite, na igreja, que o pastor foi confirmar se eu queria realmente Jesus. Mas foi assim que a gente chegou na Comev. Através das nossas filhas, hoje elas continuam na presença, em nome de Jesus, vão continuar até a vinda dele, para nos buscar. E, bom, vamos lá. Vamos falar de Deus, né? Vamos falar de Jesus. Ao primeiro domingo de mês de novembro, como o pastor coloca Novembro Rosa, a primeira rosa falou sobre amor ao próximo. E no segundo, que foi a pastora Gemima, ela falou do plano perfeito, né? E hoje nós vamos conversar sobre reposicionados, tá? Reposicionados. Irmãos, fiquem atentos. Nós vamos dar uma passeada nos textos bíblicos e vamos juntos nessa. O nosso texto base de hoje será Isaías 30, 21. Pode colocar? Isaías 30, 21. Aí. E seus ouvidos ouvirão. Essa versão? Isso. Uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pela qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda.
Esse vai ser o texto base da noite, tá? Vamos falar de alguns personagens da Bíblia que um dia estiveram posicionados em algum lugar, onde Deus posicionou eles, mas por algum motivo eles saíram deste lugar e foi preciso Deus reposicioná-los ele. E é basicamente isso que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu creio que eu tenho a convicção, eu tenho a certeza de que Deus plantou você em algum lugar, para algum propósito. E nessa noite, Deus vai te lembrar desse lugar, desse propósito. E se você não estiver vivendo nele, Ele vai te reposicionar. Eu creio, em nome de Jesus, que hoje a gente vai falar sobre reposicionados, né? Para que possamos mesmo estar no lugar onde Deus quer que estejamos. Amém? Deus está pegando homens e mulheres, recalculando a rota que estava traçada no GPS da vida. Sim, você traçou rotas alternativas que o Senhor preparou para você. Você quis pegar um caminho mais curto, mas o Senhor, Ele te deu um destino, o Senhor te apontou uma direção, o Senhor te direcionou e te colocou em algum lugar. Mas você, ao longo desse processo, se perdeu. Ou, vou trazer um exemplo mais para a nossa vida. Eu uso hoje, para mim chegar a um lugar, um destino, o Google Maps. E antes eu usava o Waze. Eu tirei o Waze da minha vida, porque eu ficava rodando e ficava recalculando. Gastava toda a minha gasolina e eu ia parar no mesmo lugar. Gente, esse Waze não é de Deus, não. Tirei o Waze da minha vida, coloquei só o Google Maps. Mas o que muitas das vezes a gente faz? Eu, por exemplo, já fui em algum lugar alguma vez e acho que o caminho que eu vou criar um atalho. Vou chegar nesse caminho mais rápido, porque eu conheço. E eu não vou seguir ali o GPS que ele está me dizendo. Porque, gente, sabemos que ele calcula a rota perfeita para você. E muitas das vezes, se acontecer um acidente ou algo na estrada, em rua, alguma coisa, ele vai te direcionar um outro caminho. É isso que ele faz. E se você quis seguir o seu coração e desviou o caminho, foi por outro lugar, perdeu a bênção. Porque muitas das vezes a gente faz isso e logo sabe de que aquele lugar aconteceu alguma coisa e agradece ao Senhor, né? Meu Deus, muito obrigada, porque eu ia por aquele caminho, mas eu segui o GPS e fui pelo caminho que Ele me mandou. Então, no GPS da vida, você está seguindo o que Deus te colocou ou você está seguindo o seu coração, saindo, fazendo o GPS ficar recalculando e tu não chega no teu destino? Você atrasa o seu processo, você atrasa a sua rota. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus faz uma promessa, Ele nos posiciona para o cumprimento dela. Glória a Deus por isso, né? Porque se não fosse, nem eu estaria aqui hoje. Porém, durante esse processo, você está sujeito a se distrair. É o que acontece muitas das vezes. Sujeito a seguir o seu coração, como eu acabei de falar. Sujeito a caminhar conforme as suas vontades. Porque eu conheço aquele atalho, é a minha vontade, né? Vou pular. Então, você se perde no caminho. Você parou de ouvir a voz de Deus. Você parou, você vai à igreja, você vem ao culto, você levanta as mãos, mas você parou de ouvir a voz daquele que tudo sabe para a sua vida. Você parou de ouvir a voz daquele que sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha vida. E é por isso que a gente atrasa o nosso processo muitas das vezes. Você começa a seguir o seu coração. Olha o perigo. Começa a seguir o seu coração. Mas bem sabemos que Jeremias disse, sabemos que o coração é enganoso. Jeremias 17:9. Vamos ver juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Coração enganoso.
A pergunta que fica é, diante do seu posicionamento atual, hoje, para onde você está indo? Qual o propósito você está seguindo? O plano de Deus ou o seu? Qual é o caminho que você está indo? Seu coração ou o que o Espírito te diz? E eu ouvirei a voz te dizer, né? Este é o caminho que você está ouvindo. O que você tem ouvido? Você está seguindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para você? Ou você está onde você quer estar? Deus tem um plano para a sua vida, um propósito para mim, para você. Reposicionar é posicionar novamente. É saber que eu peguei uma rota que eu planejei errada. É saber que Deus, ouvir a voz de Deus que já falou com você e dizer, meu Deus, pedir para Deus te reposicionar novamente, ou pelo menos ouvir, estar sensível à voz de Deus quando Ele falar com você. E tentar se reposicionar, porque vai que Ele volte, você está no caminho errado, e você perde todas as promessas. Nossas promessas não são para essa terra, tá? É lá com Ele, onde não tem dor, não tem choro, lágrimas. Aqui não é nada na frente do que Deus tem para nós. Então, muito cuidado, meus irmãos, em estar seguindo o caminho errado. Você pode achar que é só você que passa por problemas, ou está com seu GPS descalibrado. Mas na Bíblia temos diversos exemplos de homens e mulheres, como você, como eu, que Deus posicionou esse homem e essa mulher num lugar, mas que porventura eles saíram, foram para outro, mas Deus reposicionou-los. Eu preciso te contar a história de um homem que certa feita estava junto ao rei. Um minuto. E ele olha para o rei e ele fala, não vai chover até que eu ordene. Elias. Sim, ele precisou ser reposicionado por Deus. Você vê isso em 1 Reis 17, tá? 3 anos e meio se passam. E esse homem encontra-se com o rei. Acontece um dos maiores reboliços da história em Israel. Da história de Israel. 450 profetas são envergonhados diante da face de Deus. Profetas de outros deuses. O Senhor vem, consome tudo e o Senhor é glorificado. Para a glória do Senhor. A gente vê isso em 1 Reis 18. Eu preciso te lembrar que esse homem, alguns anos depois, ele recebe uma ameaça da rainha. E esse homem tem a cabeça colocada o procurado, sabe? O filme O Procurado, ele virou o procurado da época. E todo mundo queria pegar ele, a rainha queria matar ele. Esse homem, então, ele foge sozinho. Você vê isso em 1 Reis 19. Tá? Esse homem foge sozinho, gente. A solidão, ela vai fazer você se afastar do propósito. A solidão vai fazer você sair dos planos que Deus tem para a sua vida, das coisas que Deus tem para a sua vida. O Senhor tem colocado homens e mulheres. Ele mesmo ordena que o homem não esteja só. Ele coloca pessoas para nos alertar a isso, que é bom que não estejamos só. Ele já deixou na sua palavra, mas infelizmente a gente precisa ali de alguém, que Deus use a vida de um homem, de uma mulher, para nos alertar que não é bom que andem só. Tanto no casamento, tanto na questão de discípulos. Por isso que ele envia 2 a 2, porque ele sabe que você, meu irmão, você, minha irmã, você pode desanimar. E apesar do mais alto nível de confiança que você tenha, você vai se frustrar pelas distrações da vida, você vai desanimar um dia. E é por isso que ele deixa isso, que é bom que não andem sozinhos. Você precisa de
alguém no momento que ore por você, que esteja com você, que nesse momento que você está passando por alguma dificuldade, meus irmãos. Aqui na Comeve a gente tem nossas orações na sexta-feira. É um bom lugar para estar juntos, para pedir ajuda em oração. Muita gente já alcançou as suas bênçãos, os seus milagres nas orações de sexta-feira. Mas muitas das vezes a gente quer o quê? Quer ficar em casa, acha melhor, é mais confortável. E você precisa de pessoas que peguem na sua mão e digam, estamos juntos. Pessoas que orem por você, coloque a mão sobre sua cabeça e ore. E diga, eu estou contigo. Que jejue. Se isolar, meu irmão, é um perigo. Se isolar é um perigo. Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Coloca para mim, por favor. Tá bom, vamos ler aqui. Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. A palavra de Deus já nos diz isso. Então, meus irmãos, quando vocês se sentirem fracos, desanimados, corre para a igreja. Nós temos pastores maravilhosos, todos os pastores. Um dia eu já precisei ser reposicionada. E nossos pastores me ajudaram muito. E glória a Deus. Porque não é fácil conseguir. Mas a gente vence. Sozinho? Não. Nós temos pastores. Nós temos um líder espiritual para nos ajudar em oração. E é isso que você precisa fazer. Estar juntos em oração. Então Elias, ele foge sozinho. E sabe o que ele fez, meus irmãos? Pediu para morrer. Gente, eu vejo Elias dando desculpa, falando que a localização dele falhou, né? Gente, Elias viu milagre. Ele pedia para chover, enquanto estava na seca e chovia. Descia para descer fogo e descia fogo do céu. Com o filho da viúva, ele clamou ao Senhor para dar vida àquela criança. E Deus ouviu o seu clamor. E agora ele foge e pede para morrer. Vejo a história de Jonas também. Muitos conhecem, amém? A história de Jonas em Jonas 1, 2 e 3. Deus manda se aprontar para ele ir para Nínive. Ele se apronta. Pá. Quantas vezes Deus mandou você se aprontar? Você ouviu a voz de Deus e mandou você ir para um lugar e você tomou outro rumo? Pois é, Jonas fez isso. Ele se aprontou, mas ele pegou uma direção contrária. Deus envia tempestade, peixe. E Jonas ora ao Senhor. Só que antes disso, olha o que Jonas fez. Quando a gente toma a direção contrária na nossa vida, a gente coloca vidas de outras pessoas que deixam de ser alcançada pelo milagre, por um propósito que Deus já planejou através da sua vida para você ser usado para essa pessoa, ou você deixa de ser usado. Jonas, nesse caso, ele levou uma tripulação inteira, um barco, todo mundo que estava lá, todo mundo em perigo, por causa de uma desobediência dele. Todos ficaram em perigo, né? E é assim, meus irmãos, se a gente sai do caminho, se a gente sai do propósito de Deus, a gente pode sim levar muitas pessoas que estão ao nosso redor, colocar em perigo, porque as consequências vêm da tua desobediência. Então Jonas ora ao Senhor. Deus lhe deu uma segunda chance. Olha que Deus de maravilha, gente. Manda ele se apontar dentro do vento e agora ele vai. Ele prega e a cidade se arrepende. Glória a Deus, né? Não é só no Antigo Testamento que a gente vê essas histórias de homens e mulheres sendo reposicionados. No Novo Testamento podemos falar dos discípulos. Mateus 26, 56. No momento da prisão de Cristo, todos fugiram. Todos o abandonaram. Medo, insegurança, incerteza. Jesus ressurreto aparece para eles em João
20, 19. Vou esperar, tá? João 20, 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Então, no Novo Testamento também nós vimos diversos casos de reposicionamento. Pedro, aí Mateus 4, 19. Pedro, Mateus. A gente vê o caso do Pedro, Mateus 4, 19, diz assim: Jesus lhe disse: siga-me, eu farei de vocês pescadores de gente. Jesus posiciona Pedro aí, né? A partir daí, Pedro viveu coisas extraordinárias na presença, andando com ele. 3 anos depois, ele sai da posição que o Senhor lhe colocou. Olha só. Mateus 26, 69, lá, depois vocês podem ler em casa. Pedro abandona. Lá em João 21, 3, vemos que ele volta à sua vida anterior de pescaria. Claramente, Pedro desistiu, gente. Mas ele não volta a pescar homens, não. Como Deus tinha falado. Ele volta a pescar peixe, ele volta à sua vida antiga. Claramente, Pedro abriu mão do propósito da vida dele. Existem pessoas que abrem mão de buscar o Senhor. Sim. Jesus serviu a Pedro e o reposicionou. Isso você vai ver em João 21, 13. Ele aparece no mar da Galileia e reposiciona Pedro. Então, mais um que a gente vê que Jesus reposicionou. Quando você foi gerado, meu irmão, você veio com uma missão para essa terra. Os anjos queriam fazer isso por nós. Deus nos deu essa missão. Olha que privilégio, gente. Quando eu entendi isso, tudo que eu vejo, eu não perco a oportunidade de servir ao Senhor. Porque é um privilégio, de verdade. Porque Ele nos confiou essa missão. Saber que Deus confia tanto na gente, que é tão pecador. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo assim, Ele confia e deu um propósito para cada um, para mim e para você. Todas as vezes que você parar de cumprir, você parar e sair da posição do que Deus te colocou, do que o propósito que Ele colocou para a sua vida, pessoas deixam de ser alcançadas. Já pensou se a minha tia e o meu tio, Vânio e Rose, desistem de orar por mim? O propósito de Deus na minha vida ia ficar para outra pessoa. Porque, amados, quando Deus, Ele já estabeleceu um propósito na vida de cada um de nós. Quando Deus faz isso, Ele espera que a gente esteja posicionado nele, né? Até a volta de Jesus. Então, quando você sai desse propósito, meus irmãos, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Com toda certeza. Ele não vai deixar de cumprir o seu plano, o seu projeto nessa vida. Na família de alguém, na vida de uma criança, ou na vida de um adulto. Porque você desistiu, porque você mudou a sua rota. Não, Ele não vai deixar, Ele vai usar outra pessoa. Você pode ter certeza. E você vai perder esse privilégio de dizer: eu fiz parte do plano dessa família, que Deus fez na vida dessa família. Né? É uma pena isso. Deus reposicionou Elias, Deus reposicionou Jonas, Deus reposicionou os discípulos, Deus reposicionou Pedro. Deus quer reposicionar você nessa noite. Deus quer te colocar no plano original que foi estabelecido. Deus quer colocar você no centro da vontade dEle. Você até se distraiu. Foi pela direita, pela esquerda, como lemos. Mas nessa noite, eu sou uma voz profética do Senhor que te diz: este é o caminho.
Quer se volte para a direita, quer se volte para a esquerda. Estejam atentos à voz do Espírito Santo, porque você ouve, você conhece Jesus, você sabe, você sente no seu coração. Então siga a voz do Senhor. Não deixe as circunstâncias te paralisarem. Não deixe. O Senhor tem coisas grandes, coisas imagináveis para fazer na sua vida. Não deixe as circunstâncias te pararem. Se posicione, meu irmão. Se posicione, minha irmã. Primeiro ponto, por que precisamos nos reposicionar? Por que precisamos nos reposicionar? Por quê? O coração é enganoso, como já lemos. E o caminho que estamos trilhando pode ser na direção contrária, como Jonas fez, do que Deus quer que façamos. Então, muito cuidado. O coração é enganoso e o caminho que estamos trilhando pode ser na direção contrária do que Deus quer que façamos. Você tem certeza que você está vivendo aonde Deus quer que você esteja, onde você viva? Você tem certeza que os seus amigos são os que Deus colocou no seu caminho para viver o propósito dele na sua vida? Você tem certeza que o seu trabalho foi Deus quem te deu? Você precisa, meu irmão, antes de todas as coisas que você quer que Deus faça na sua vida, pedir ao Senhor para que Ele deixe chegar apenas o que é propósito dEle. Para você ter a certeza, a convicção no seu coração e dizer: eu sou livre, porque eu tenho certeza que Deus fala comigo. Podemos nos perder na caminhada se você não tiver essa certeza no seu coração. Se você não tiver certeza de que o que você está vivendo veio de Deus. Você pode se perder na caminhada. Elias se perdeu pelo cansaço. Pela fuga, quem? Jonas. Pelo medo, discípulos. Pelo fracasso, Pedro. E nós, em pleno século 21, por que estamos nos perdendo? A gente se perde no caminho, sim. Somos seres humanos, a gente peca, a gente precisa ir para os pés do Senhor e pedir misericórdia todos os dias. Por que a gente se perde? Pelas distrações da vida. A gente se perde por assistir não quer vir no culto na sexta-feira, vai no caminho errado. Eu vou ficar em casa assistindo filme, dorama. São distrações da vida, minhas irmãs e meus irmãos. A gente se perde em pleno século 21 pelas telefones, celular. A gente que é cristão, a gente precisa saber. Porque ele pode ser bênção ou ele pode ser maldição. Ele pode levar para o caminho certo, correto de Deus, mas muito assim, ele pode te levar para o caminho errado. O diabo, ele é inteligente demais. Ele sabe que não precisa te tirar da igreja para fazer você perder a salvação. A única coisa que ele quer é fazer você perder a sua salvação. Mas ele sabe que ele pode fazer isso dentro da igreja. Porque a gente se perde com as distrações mesmo. Então é preciso estar atento. É preciso ter nosso momento diário com Deus, para que a gente esteja fortalecido no momento que Ele vir com um prato maravilhoso, porque Ele não sabe vir com um prato ruim, Ele só vem com um prato bom. E se a gente não tiver com o nosso devocional, com a nossa oração em dias, se a gente não tiver o nosso tempo com Deus, meu irmão, não tem bom não. Essa noite Deus quer te colocar no plano original, fazendo a vontade dEle. Segundo ponto, Deus nos encontra em meio à desistência. Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Não importa se é deserto, ventre do peixe, portas trancadas, praia da Galileia, Ele nos busca. O Senhor te chama e Ele está te dizendo para você: essa é a noite da virada da chave. Se reposicione. Ele está falando para você: se reposicione. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou misericordioso, eu sou majestoso, eu posso fazer tudo. Eu conheço o teu caminho, eu conheço o propósito. Teu coração é enganoso, cuidado. Se reposiciona com Cristo. Esteja na sua casa, no quarto, vai para o quarto, fica com Ele, fala com Ele, conversa com Ele. Ele vai te ajudar. Mas não ande sozinho.
Deus, Ele sempre aparecerá e nos lembrará da posição que Ele nos deu, como eu disse lá no começo. Ele sempre vai usar a vida de alguém para te lembrar. Porque Ele já fala na palavra dEle, né? Ainda precisa usar uma irmã, um irmão para falar mais ainda. E te lembrar que este é o caminho. Deus nos coloca em movimento. Você sabe o que Deus quer de você? Qual o plano? Aquele filme, qual o plano? Já perguntou para Deus? Já fez essa oração? Meu irmão, se você não sabe o que Deus quer de você, ore a Ele, que com toda certeza Ele vai te mostrar. Qual o plano que o Senhor tem para mim? Ele te mostra através de sonhos. Ele te mostra na palavra. Vai arder no teu coração. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. É real. É real. Ore a Ele e pergunte aos jovens. Você ainda não sabe qual é o teu plano? Pergunta ao Senhor. Ele vai te mostrar. Que privilégio nós temos de perguntar e Ele responder. Terceiro ponto. O Espírito Santo nos reveste e retomamos o propósito. 1 Reis 19:15. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chega lá, unja Azael para ser rei da Síria. 1 Reis 19:15 nos fala isso. Quando Deus te reposiciona, Ele te dá a direção, Ele te dá um propósito, Ele te aponta uma missão, te dá um destino. Mas você precisa ouvir. Elias ouviu e se permitiu ser reposicionado. Você vai se permitir ser reposicionado? Amém? Bem. Jonas prega com autoridade. Jonas 3:4. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Agora vale lembrar que no Antigo Testamento Deus fazia visitações. Quando a nação de Israel ia para fazer um caminho que não lhe agradava, fazer algo que ele não queria, ele levantava um profeta. Aqui Deus fazia visitações ao homem. Já parou para perceber que vivemos o que eles não viveram? A gente... deixa eu falar aqui dos discípulos que recebem o Espírito Santo e se tornam corajosos. Isso você vai ler lá em Atos 2:1-4. Depois, você chegar em casa, você lê. Pedro é restaurado, é um dos grandes líderes de sua época, está em Atos 2:14. Meus irmãos, agora, ele não vem mais em visitações. Ele habita em mim, ele habita em você. Olha que bênção. E se você não der um glória, porque precisamos rever nossos conceitos de muita coisa. João 14:17. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Amém? O Espírito Santo habita em mim, ele habita em você, está em nosso meio, nos direcionando, nos apontando o destino, nos apontando o propósito, a boa obra dele. Isso, como eu já disse, é um privilégio. É um privilégio. Deus nos reposiciona, nos dá uma direção. Foi assim com todos os outros, será assim conosco. Elias foi enviado para ungir reis e o profeta no seu lugar, como a gente já viu lá, né? Jonas foi enviado para anunciar a mensagem a uma cidade. Os discípulos impactaram o mundo da sua época. Pedro se tornou pastor, como o Senhor lhe disse, e se tornou um grande nome do cristianismo. Este é o caminho. O caminho é Jesus. E seus ouvidos o ouvirão, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pela qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. O caminho é Jesus. Não adianta você achar que na sua
Você vai achar a saída para aquela vazio no seu coração, com uma pessoa ou em um lugar. Não vai, meu irmão, é momentâneo. Jesus é para sempre em nossas vidas. Então, Jesus é o caminho. Deus está te reposicionando no propósito e planos que Ele tem para a sua vida. Concluímos que reposicionamento é Deus te colocar novamente no centro da vontade dEle. Como eu já disse, meus irmãos, você não é o centro da vontade de Deus para toda hora sair da vontade que Deus quer para a sua vida e depois ser reposicionado e fazer tudo de novo e pecar de novo a mesma coisa. Não, você precisa se reposicionar. Pecado, ele tem que ter acidente. Não pode ser o mesmo sempre. Aí você já está gostando. Você não está dando chance de ser reposicionado. Jesus volta e você fica. Isso não é só para vocês, tá, gente? É para mim também. Antes de eu passar a mensagem para a igreja, eu já fui reposicionada. Eu já passei por problemas onde eu precisei da ajuda dos nossos pastores. Então, a gente precisa se reposicionar verdadeiramente. E não aquele pecado ali que te fez sair da presença, que te fez ir para outro rumo. Ele não pode ser toda semana em sua vida. Ele tem que ser acidente. A pecado é acidente. Se for o mesmo, meu irmão, você precisa urgentemente conversar com Deus, com o Espírito Santo para te ajudar. Porque Jesus está voltando. Já temos pouco tempo para isso. Ele está precisando concluir o plano, o projeto que Ele fez para a sua vida, para a família de alguém, para a vida de alguém. É você. Então, é você que Deus quer reposicionar nessa noite. E esteja no centro da vontade dEle, não na sua. A sua vontade não tem vez nessa terra, tá? A gente está aqui de passagem. Não queiram ser cortados antes do tempo e perder sua salvação. Ouvimos todas essas histórias, aprendemos tudo isso. E para concluir, eu lhes digo, Deus está chamando evangelistas a se reposicionarem. Muitas das vezes o Christian está precisando de alguém, ele coloca lá. Você sente aquele arder no teu coração, é para mim. Eu fui enviada para ser missionária do Senhor. Porque, meus irmãos, não sou eu quem vou saber se a Amanda é uma evangelista. É ela quem vai saber. É ela quem vai sentir no coração dela. Então, o Christian faz a parte dele. Convida. Né? E se você sente no seu coração, se reposicione, meu irmão. Vá lá. Você vai fazer por pessoas. Porque é o que Deus estabeleceu para a sua vida. É o propósito do plano dele para você. Então, se permita ser usado. Ele vai fazer por sua família. Ele vai fazer por você. A gente enfraquece de vez em quando, porque a gente é pecador, a gente é ser humano. Mas Deus faz. Nesse momento, Ele nos ajuda. Você sente a sua mão poderosa sobre a sua vida. Ele te cura quando você quer uma cura. Ele te ajuda assim, meu irmão. Então, se reposicione nessa noite. Ele está chamando servos da igreja Comeve a se reposicionarem nessa noite. Meus irmãos, você já está vindo para a Comeve quanto tempo sentado no banco? Tanto ministério precisando da sua ajuda. Tanta coisa precisando de alguém para fazer. Você está esperando Deus levantar outro e fazer você perder a sua bênção? Se Jesus voltar amanhã, você estará de mãos vazias, meus irmãos. É um privilégio servir Cristo. Eu fico muito feliz com essa sensação de servir a Deus. Gente, vocês não têm noção da felicidade que eu fico, que eu sinto. E eu gostaria, do fundo do meu coração, que todos sentissem essa felicidade, essa vontade. Deus está chamando pastores a se reposicionarem. Sim, meus irmãos, eu tenho certeza que tem servos aqui na casa de Deus, tem jovens que Deus já escreveu a história. Vai ser pastor. Se reposicione para o teu chamado. Se reposicione para o teu propósito. Deus está chamando líderes a se reposicionarem.
Deus está chamando anfitriões a se reposicionarem. Nós precisamos ir além. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos convidar pessoas. Não é fácil, meus irmãos, não é. Mas a gente precisa fazer isso. Porque você já parou para pensar como um anjo faria isso? Como eu estou fazendo isso? Nossa, que vergonha. Eu não chego nem aos pés do que é para fazer. Então, vamos nos reposicionar. Sejam para convidar líderes de célula, anfitriões. Vamos nos reposicionar em Cristo Jesus. Deus está chamando filhos, filhas a se reposicionarem, afastados a se reposicionarem. Muito cuidado, Jesus está voltando. Muito, num piscar de olhos ele vem com um ladrão. E você precisa se reposicionar verdadeiramente. Deus está chamando tocadores a se reposicionarem. Deus está chamando levitas a se reposicionarem. E é assim que o Senhor quer fazer. Deus quer falar verdadeiramente. Eu tenho certeza que Ele falou no coração e no ouvido de cada pessoa. O Espírito Santo trabalhou na mente de cada pessoa aqui. A forma que Ele quer. Podem vir os levitas, por favor. Da forma que Ele quer, da forma que Ele já preparou um propósito para você. Então, meus irmãos, se reposicionem. Se você não conseguiu concluir o seu verdadeiro propósito, sentir no seu coração, ore a Deus. Fecha no seu quarto em secreto. Ele vai falar contigo verdadeiramente. Leia a palavra. Gente, a palavra tem muita coisa que fala conosco todos os dias. Para tudo e para todas as coisas, como o nosso pastor diz, tem até receita de bolo, meus irmãos. E eu espero verdadeiramente que Ele tenha falado com vocês nessa noite. Podemos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Se nem que horas... Oremos. Senhor Deus amado, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade que temos em estarmos juntos, reunidos em Teu nome. Muito obrigada pelo livre-arbítrio que temos em Te adorar, em cultuar a Ti todos os domingos, sem nada de perseguição, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos em sermos chamados filhos e filhas do Senhor. Deus Todo-Poderoso, grande e altíssimo, Tu és, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por falar conosco, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, nos lembrando sempre qual é o caminho que devemos andar, qual o caminho que devemos seguir. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a descobrir qual é o Teu plano para a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Para a minha também, Senhor. Sabemos que o Teu plano, o Teu propósito, ele pode mudar. E precisamos estar no centro da Tua vontade. Precisamos estar aonde o Senhor quer que estejamos, Senhor. E não onde que eu quero estar, Pai. Eu estou orando agora por mim, Senhor. Me deixe no lugar, no Teu propósito, que o Senhor quer para a minha vida, Pai. Porque é um privilégio Te servir, Senhor. Que possamos estar com os ouvidos atentos a Ti, ao Teu Espírito. Que o Senhor fale, Pai, porque queremos ouvir mais e mais da Tua voz. Porque, Pai, eu vou falar por mim. Se eu parar de ouvir a Tua voz, Senhor, eu vou morrer, porque eu não vou saber direcionamento para nada da minha vida, Pai. Então, que o Senhor continue falando. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Fale com cada pessoa aqui. Estabeleça um propósito no coração deles. O Teu propósito, o Teu plano, Senhor. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Que palmas louvem ao Senhor.